E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valser aqui para mais um vídeo. Aqui com mais duas questões do nosso preparatório para o concurso. Duas questões de raciocínio lógico. Então, vamos aqui começar com a primeira questão. Questão de número 15, daquela que nós havíamos já conversado nos vídeos anteriores, né? Da banca FGV. E uma questão que tem como enunciado o seguinte texto. Considere 3 pontos, A, B e C, no plano. Se a distância entre os pontos A e B é 80 centímetros e a distância entre os pontos A e C é 60 centímetros, então a distância entre os pontos B e C pode valer. Aí tem aqui o leque de alternativas, né, onde contém no mínimo, onde contém também no máximo, né, no mínimo e no máximo. Então, quais são as medidas? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar nessa questão aqui, ó, ele não fala em momento algum que esses 3 pontos estão ou não alinhados. Então, nós vamos ter que interpretar isso daí. Mas o que ele pergunta, o que ele, ele quer nas alternativas, é a distância mínima e a distância máxima. Então, o que a gente pode, para resolver essa questão, a gente pode começar a pensar, né, sobre ela. Primeira coisa, vamos colocar, então, essas informações. A primeira que ele nos deu aqui é que a distância entre A e B é 80. Então, vamos aqui fazer uma linha e nós vamos colocar, então, a distância entre A e B. Então, vamos supor que nossa linha está aqui. E aqui vamos colocar o ponto A. E aqui vamos colocar o ponto B. E a distância entre esses dois pontos, 80 centímetros. Muito bem. Agora ele fala, a distância entre os pontos A e C é 60 centímetros. Mas e aí, onde que vai estar esse C? Né? Ele vai estar alinhado, vai estar fora, né? Mas a distância entre aqui, ó, entre o ponto A e o C, ele é de 60 centímetros. Então, tem várias opções, ó. Pode estar 60 aqui, 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 60 aqui. Então, eu vou ter que analisar. Como ele quer, por exemplo, a distância entre B e C, né, no caso, vamos supor que o ponto B esteja aqui, ó, o ponto C esteja aqui. Eu parei ela aqui só para a gente entender. Então, o que ele quer saber, na verdade, qual é a distância entre o ponto C até o ponto B. Essa distância aqui, ó. A distância menor e a distância maior, né? A mínima e a máxima. Então, só por observação, a gente consegue compreender que a distância mínima vai ser exatamente quando, né, o ponto C estiver sobre, né, o segmento AB. Então, igual aqui de azul. Então, se eu fizer isso, ó, deixar essa situação aqui, então o nosso ponto C, ele vai ficar nessa parte aqui, ou seja, este pedaço vai valer 60 centímetros. Logo, né, esse outro pedaço aqui, que é a distância de C até o B, como o total é 80, então essa menor distância aqui vai ser quantos? Vai ser de 20. Vai ser de 20 centímetros. Né? É o menor caso, porque se esse ponto sair daqui, ele vai afastando do B. Né? Então, o mínimo, 20 centímetros. Vou colocar aqui, ó, já. Mínimo, distância mínima é de 20 centímetros. E qual que seria a distância máxima? Né? Então, a distância máxima seria numa situação assim, ó. Vamos supor que aqui esteja novamente o A e o B. E o A e o C esteja para cá. Né? Vamos só colocar aqui a cor. Então, o A e o B aqui, nós já temos 80 centímetros. Enquanto que o C estaria afastado no máximo, né? Ou seja, os 60 centímetros aqui, ó. Então, a distância máxima entre o ponto C, entre o ponto C e o ponto B, se nós analisarmos aqui, ó, essa é a distância máxima, ou seja, 60 mais 80. Então, essa distância aqui seria de 140 centímetros. Seria a distância máxima. Então, mínima 20 e máxima 140 centímetros. Poderia resolvê-la também com condição de existência de triângulos. Aí você conseguiria concluir que o maior distância e a mínima era quando esses pontos eles estiverem alinhados, né? Forem colineares. Então, mínima 20 e máximo 140. Então, alternativa
T de dado. Fácil, né? Tranquilo, essa daqui, bem tranquilazinha, dá para fazer rápido. A questão 16, vamos lá. O sistema monetário de certo lugar é composto exclusivamente por notas de 1, 3, 5 e 15. Com 4 dessas notas, nunca será possível obter. Aqui temos um leque de alternativas. Pessoal, essa questão aqui, ela parece uma questão de combinatória, parece uma questão, né, difícil, mas não. Essa aqui a gente tem que usar um raciocínio que chama paridade. Tá? Então, um conceito chama paridade. O que é o conceito de paridade? É assim, a gente entender o que acontece quando a gente soma, subtrai, multiplica ou divide números pares ou números ímpares. Por exemplo, o que acontece se eu somar o número par mais o número par? O que acontece se eu somar o número par mais o número ímpar? Então, sempre vai dar um resultado fixo, né, sobre a paridade dele, se o número é par ou ímpar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Aqui no enunciado, ó, todos os valores, né, as cédulas, vamos assim dizer, são números ímpares. E eu vou ter que combinar 4 dessas notas, né, 4 dessas notas aí. Então, o que acontece se eu somar 4 números ímpares? Por que eu quero chamar a atenção? Porque, dependendo do resultado, eu já consigo encontrar aqui. Tá? Então, se eu somar 4 números ímpares, vai dar o quê? O número par? Se der o número par, eu já elimino a letra D. Agora, se não, eu já vou saber que a resposta, né, vai ser ela mesma, porque seria 4 alternativas para eu decidir. Tá? Então, vamos aqui verificar como que eu provo que a soma de dois números ímpares sempre vai ser, por exemplo, o número ímpar ou o número par. Primeiro passo, nós temos que lembrar o seguinte, que o número par, ó, o número par, ele sempre é escrito dessa maneira aqui, ó, 2 vezes K, por exemplo. É um número par é da família de 2K. Lembrando que esse K aqui, ele é um número inteiro, tá? Só colocar aqui, K pertencente aos inteiros. E para a gente conseguir os números ímpares, eles são da família 2K mais 1. Tá? A mesma ideia. O K também é número inteiro. Não pode usar decimal aqui, não. Certo? Então, se eu quero somar esses dois valores, tá? Vamos verificar o que vai acontecer. Então, ó, aqui são 4 cédulas. Então, são 4 números ímpares que nós vamos estar somando. Certo? Então, o que vai acontecer com 4 números ímpares? Né? O que vai acontecer com o resultado? Então, se são 4 números ímpares, eu posso verificar, vamos supor que a primeira cédula, que é o número ímpar, ela é da família 2K mais 1. A segunda cédula, que também é número ímpar, ela é da família, vou pôr aqui, ó, para não repetir, 2T mais 1. A outra cédula vai ser da família 2H mais 1, por exemplo. E a última também vai ser da família 2Z mais 1. Só para vocês terem ideia. Então, o que acontece com esse resultado aqui? Eu vou para o total. O que acontece quando eu somar... Ó, isso aqui é um valor ímpar, um valor ímpar, um valor ímpar, um valor ímpar. Lembrando que K, T, H e Z são números inteiros, tá? Não vou anotar aqui. Então, se nós somarmos todos isso daqui, ó, olha o que vai acontecer. Dá para pôr em evidência o número 2 desses termos aqui, ó. 2, 2, 2, 2. Então, podemos colocar da seguinte maneira. Vai ficar 2 em evidência, K mais T mais H mais Z. Então, vai ser 2 em evidência, né? E ainda vamos somar com os números que sobraram. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, o que dá para fazer com isso aqui tudo? Dá para a gente dar uma arrumada ainda, né? Então, aqui, se você prestar bem atenção, nós podemos reescrever da seguinte maneira. Vou pôr novamente 2 em evidência. Então, pondo aqui 2 em evidência, aqui nós vamos ter K mais T mais H mais Z, certo? E aqui nós vamos ter mais 2. Tá? Então, observe que se eu for fazer aqui a distributiva, eu volto no que eu tinha antes lá. Então, pessoal, observa bem. Esse T, que é o que eu chamei de resultado final, ele é 2 vezes esse grupo de números aqui, ó. E esse grupo de números aqui, como o K, o T, o H, o Z são todos números inteiros, isso aqui vai ser o número inteiro. Ou seja, isso daqui é da família do 2K, né? O que nós marcamos aqui, ó. Então,
Independente de quais notas que eu pegar ali para somar, se eu juntar 4 dela, sempre vai ser um número par. Sempre. Tá? Então, qual a conclusão? Se sempre vai ser um número par, esse número ímpar eu não vou conseguir formar ele nunca. Tá? Então, não preciso testar todas, é só entender que é paridade. O professor poderia ter simplesmente pegado 2k mais 1 multiplicado por 4? Sim, né? Você entenderia, mas como eu quis fazer bem detalhado, então, para deixar bem claro. Então, alternativa D, beleza? Então, isso aqui você pode utilizar para multiplicar, para subtrair, então você entende o que acontece quando soma, subtrai números pares e números ímpares, beleza? Então, vou ficando por aqui com esse vídeo. Se gostou, como eu sempre falo, ativa aí o sininho, deixa um like, pode comentar também. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.